Com direito à assistência de Memphis Depay e Romero novamente decidindo, o Corinthians joga novamente melhor que o Fortaleza e avança para a semifinal da Copa Sul-Americana. Bem, meus amigos, o jogo de volta da Copa Sul-Americana, né, Corinthians e Fortaleza, o jogo de ida foi 2-0 lá no Castelão, a primeira derrota, né, do Fortaleza no Castelão depois de muitos meses, com o Corinthians apresentando um futebol muito interessante, que mostrou realmente evolução desde aquele jogo. E do outro lado você tinha um Fortaleza que apresentou muito pouco mesmo, ainda mais jogando em casa, e vinha para Itaquera para realmente tentar operar um pequeno milagre e conseguir a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Com isso dito, vamos para as escalações. O Corinthians veio com aquele time ainda mais ou menos misto, né? Afinal vai ter um majestoso no fim de semana, né? Um jogo com uma importância gigantesca, né? Afinal, além de ser do Campeonato Brasileiro, um campeonato que o Corinthians ele precisa pontuar, você enfrenta um dos seus maiores rivais. Então, naturalmente, o Ramon Dias ele deu uma poupada e segurou alguns nomes mais importantes para essa partida. O Corinthians veio com o Hugo Souza no gol, que fez uma boa partida e foi muito decisivo, né, em momentos chave, que eu ainda vou pontuar aqui. Mateuzinho na lateral esquerda, André Ramalho e Félix Torres no miolo da zaga, e Hugo na lateral esquerda, mais um descanso para o Matheus Bidu, que agora pelo jeito virou titular absoluto desse time do Corinthians. José Martínez na volância, e cara, que partidaço do José Martínez e, pra mim, o melhor jogador em campo do jogo realmente, cara. Completamente seguro na marcação, fez praticamente 1/3 dos desarmes do Corinthians no jogo, assim, uma partidaça do volante equatoriano. E acompanhavam ele no meio de campo, Breno Bidon novamente fez uma partida muito interessante, muito boa, né, tal qual foi a partida dele no jogo de ida, no Castelão, e André Carrilho, o primeiro jogo realmente de titular do André Carrilho, né, o peruano que chegou agora nessa janela do meio do ano, e novamente uma boa partida. Volto a pontuar aqui realmente. Cara, é um jogador interessantíssimo o Carrilho, e no jogo de ontem ele mostrou muita qualidade realmente para ajudar esse meio campo do Corinthians. E mais à frente, Igor Coronado, titular tal qual foi no jogo de ida. E no ataque, a dupla que vem jogando realmente na titularidade do Corinthians, Yuri Alberto e Ángel Romero. Já do lado do Fortaleza, você teve algumas surpresas, né? Cara, o Vojvoda, ele tem essa dinâmica de que ninguém é titular absoluto do time, e ele mexeu no time do Fortaleza de uma forma que surpreendeu até que bastante gente, até a mim mesmo. Ele veio com o João Ricardo, Tinga na lateral direita, Brites e Cardona na zaga e Felipe Jonathan na lateral esquerda. Até aqui nenhuma surpresa. E aí agora, cara, você vê uma completa mudança realmente do meio pra frente nesse time do Fortaleza. Pedro Augusto, Zé Wellison, Pochettino e Emmanuel Martinez, né, fazendo esse meio que quarteto aqui. Tudo bem que na escalação do SofaScore o Marinho, ele aparece mais atrás, mas no jogo realmente o Marinho estava mais pra atacante mesmo. E lá na frente, o Marinho que eu acabei de citar, e Renato Kaiser colocando o El Gato Lucero, o artilheiro do Fortaleza na temporada, no banco. Uma decisão um tanto quanto inusitada, pelo menos pra mim, porque eu não esperava realmente o Renato Kaiser começar esse jogo, ainda mais que é um jogador que não vem desempenhando tão bem com a camisa do Fortaleza, e você deixa o seu artilheiro, né, no banco. Então, um tanto quanto curioso essa mudança e essa escalação do Fortaleza. Falando mais da partida, cara, a gente teve um primeiro tempo extremamente parado, vamos colocar assim, mas você tem alguns pontos interessantes para ressaltar. Esse primeiro tempo foi muito travado, principalmente pela estratégia de jogo do Corinthians. Cara, o Corinthians ele estava completamente confortável na partida. Tinha vantagem de 2 gols no placar e tinha a bola realmente jogando em casa com o apoio da sua torcida e decidiu ritmar a partida. Diminuiu um possível ímpeto que o Fortaleza ele viria para esse jogo, né? Porque o time ele tinha que buscar realmente o placar. E jogava essa bola mais tranquilo, você tinha muita troca de passe entre a zaga, entre o meio de campo, e o time ele construindo um pouquinho mais lentamente. E do outro lado você tem um Fortaleza que marcava muito nesse primeiro tempo, só que não corria riscos, não se abria, não tentava realmente um desarme mais arrojado para cima do Corinthians para tentar roubar essa bola e levar perigo ao gol do Hugo Souza. Então você tinha um Fortaleza que fazia muitas faltas por conta dessa marcação, só que não conseguia escapar muito, e do outro lado do Corinthians que ele basicamente ritmava a partida. E nesse primeiro tempo a gente só teve uma chance que eu considero realmente clara, que foi do Coronado. O Corinthians, cara, ele com esse meio campo de 4 homens, né, 3 volantes e o Coronado criando, ele consegue ter um equilíbrio, na minha opinião, de marcação muito interessante. Porque além de você ter opções de passe na hora de você fazer o ataque, porque o Coronado ele sempre vai estar em meio de triângulos, você tem o Coronado aqui no meio do triângulo do Breno Bidon e do Romero, você tem ele no meio do triângulo do José Martínez, do Bidon, do Carrilho, do Yuri Alberto e por aí vai. Então além dele ter muita opção de passe para conseguir construir, o Corinthians ele tem uma marcação mais ofensiva. O Corinthians ele conseguia fazer essa marcação pressão no campo do Fortaleza, porque você tinha muitos jogadores do meio para frente. E o Corinthians ele teve a melhor chance da partida até então, justamente com isso. O Roberto ele pressiona o zagueiro do Fortaleza, consegue roubar a bola e o Coronado ele sai sozinho na cara do João Ricardo, que consegue fazer uma boa defesa. Na minha opinião, gol perdido do Coronado. Você não pode, dentro da área livre,
perder um gol desses. Mas obviamente o João Ricardo ele tem o seu mérito. E o primeiro tempo ele termina com esse contexto. Um Corinthians ritmando a partida, diminuindo o ritmo, que teve a melhor chance do jogo, e um Fortaleza que não queria arriscar tanto, não conseguia sair tanto e estava basicamente sucumbindo àquela marcação do Corinthians e a ritmada que o Corinthians dava no jogo. E pro segundo tempo, parece que o Vojvoda ele foi meio que por um tudo ou nada, né? Já que o time ele tava basicamente sendo eliminado, vamos tentar jogar pra frente. Ele basicamente desmontou aquele meio de campo do Fortaleza com muitos volantes, né? Saiu o Pochettino, Pedro Augusto e o Martinez, e aí entraram Breno Lopes, Rossetto e Caleb, jogadores realmente mais de frente, que contribuíram para um começo de segundo tempo melhor do Fortaleza. O Fortaleza ele fez o Hugo Souza trabalhar em 10 minutos, 3 vezes seguidas, e ainda teve uma chance desperdiçada, uma chance assim bizarra, que o Renato Kaiser ele aparece sozinho no meio da área após um cruzamento e acaba isolando a bola. E cara, isso aí foi um baita balde de água fria pro Fortaleza, porque você tá fazendo essa pressão, você tá botando o goleiro do time adversário pra trabalhar, e aí o seu atacante ele tem uma chance claríssima no centro da área e ele acaba isolando. E assim, eu não tenho dúvida nenhuma que se fosse o Lucero, teria feito esse gol. E aí talvez o Fortaleza ele teria conseguido reverter esse placar. Você mudava o contexto da partida. E aí fica aquela questão, você coloca um atacante que não tá indo tão bem na temporada, pode dar nisso, e no caso o Fortaleza ele acabou pagando por isso. Por quê? Logo no lance seguinte a essa chance perdida pelo Kaiser, o Corinthians faz o gol. José Martinez ele consegue roubar essa bola, toca pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto ele volta mais ou menos, né, pro meio de campo, e cara, ele conseguiu ter uma visão de jogo maravilhosa, e acertou um passe bizarro de bom pro Romero, e assim, uma distância de marcação absurda do Fortaleza, o Romero tava completamente livre ali na ponta direita, ele pega essa bola, dá um cortezinho que deixa o Felipe Jonathan completamente na merda, e finaliza no canto esquerdo do João Ricardo, pra realmente fazer o gol que, vimos a Covid, matava a eliminatória. Quando o Fortaleza ele tava melhorando na partida, o Corinthians vai lá e faz o gol, novamente com um jogador que tem estrela, um jogador que brilha ainda mais na zona leste de São Paulo. Cara, é bizarro como o Romero ele se transforma quando tá jogando em Itaquera. E assim, um jogador importantíssimo realmente pro Corinthians, e foi decisivo não só no ano passado para evitar a queda do Corinthians, como vencendo pra esse ano, para conseguir pontos tanto no Brasileiro quanto classificações em mata-matas. E logo na sequência o Corinthians ele veio pra cima para tentar fazer mais gols ainda e definitivamente liquidar a eliminatória. O Breno Bidon ele recupera essa bola no meio de campo, faz um lançamento maravilhoso pro Yuri Alberto, que faz uma bela corrida pela ponta esquerda, cruza pro meio pro Romero finalizar e o João Ricardo fazer uma boa defesa, porém no rebote a bola foi pro meio da área e tava ali Igor Coronado sozinho, só para empurrar a bola pro gol e definitivamente liquidar a eliminatória. E aí o Corinthians, né, depois desse gol, foi ritmando mais a partida. O Fortaleza ainda conseguiu um chute aqui e acolá com o Breno Lopes, que fizeram até o Hugo Souza ele trabalhar um pouquinho, só que nenhum chute lá realmente muito perigoso. E com 60 minutos, o Corinthians ele já tinha basicamente se classificado. E aí vem do banco Garro e Memphis Depay. E são justamente os dois nomes que realmente participam do terceiro e último gol do Corinthians nessa eliminatória. O Garro ele puxa esse contra-ataque, faz um lançamento bonito pro Memphis Depay, ele tem aquela demonstração de qualidade realmente que o Memphis tem, dá uma gingadinha com a bola ali na entrada da pequena área, toca pro meio, assim, tirando totalmente as chances da defesa realmente do Fortaleza de cortar, e o Pedro Henrique tinha entrado no lugar do Yuri Alberto, só empurrou a bola pro fundo do gol, primeira assistência do Memphis Depay, e definitivamente eliminatória mais do que liquidada, fim de jogo, Corinthians 3-0, 5-0 no agregado. E vamos falar um pouco mais agora desse Corinthians? Assim, eu quero primeiro pontuar o coletivo do Corinthians para depois partir para as peças individuais, porque eu tenho muita coisa para falar realmente dos jogadores em específico. Você tem um Corinthians que ele vem fazendo uma evolução desde que o Ramon Dias ele assumiu o comando da equipe. Só que essa evolução ela esbarrava muito numa falta de qualidade do elenco que não conseguia transformar aquele bom futebol em vitórias. E esse é um exemplo claríssimo de Corinthians e Fortaleza, só que pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele teve chance de vencer aquela partida, não tinha qualidade no seu elenco, e aí o Fortaleza acaba fazendo gol no finalzinho do jogo. E agora, cara, você tem um contexto totalmente diferente. Claro, eu ainda vou falar da eliminatória patética do Fortaleza, mas focando mais no Corinthians. Você tem um time que tem qualidade, que agora consegue criar aquelas jogadas, e agora mata. Realmente faz os gols. Você tem um Corinthians, cara, que se achou realmente com esse esquema aqui de 4 meio-campistas, né? Um 4-4-2 losango, porque você tem uma construção, né? Você tem muitas opções pro Corinthians ele conseguir construir o jogo com o Igor Coronado ou com o Rodrigo Garro, e você ainda tem uma opção para fazer uma marcação muito mais forte, realmente fechando os espaços e complicando a vida do outro time quando ele quer construir. E além disso, você tem um time que consegue ser um contra-ataque maravilhoso. Já tivemos provas disso contra o Atlético Goianiense e ontem foi novamente uma prova disso.
Você tem o Corinthians do Ramon Dias que vem agora conquistando vitórias. Não é só o futebol meio jogado, agora são realmente os 3 pontos e as classificações vindo sem demais sustos, com o devido merecimento. O Corinthians meter esse 5 a 0 aqui no Fortaleza foi completamente merecido. O Corinthians ele desempenhou futebol durante toda essa classificatória para fazer esse placar elástico no agregado. E foi mais do que merecido, e digo mais, poderia ainda ter sido mais, porque o Corinthians ele perdeu muitas chances no primeiro jogo. Falando mais das peças individuais, eu já apontei quando eu tava falando da escalação, só que partidaça do José Martínez. O Corinthians, na minha opinião, ele finalmente achou seu primeiro volante. É um cara que veio meio desconhecido da Liga Americana, né? Tava lá no Filadélfia, era titular da seleção venezuelana, só que agora, cara, ele mostrou toda a sua qualidade. Aquele meio campo de pegada, marcador, que dá raça. E não tem nada que o torcedor corintiano goste mais do que o meio campista com essas características. Jogou muito ontem. Cara, se o Corinthians ele fez essa partida sem levar muitos sustos, muito passa pelo José Martínez, que fez uma marcação impecável. André Carrilho, que eu quero falar um pouquinho mais, cara, é um jogador muito polivalente, que ontem contribuiu pro Corinthians tanto na marcação quanto na criação. Era aquele jogador que ele conseguia fazer aquele box-to-box e auxiliar ainda mais o Coronado nessa construção de jogadas, tal qual foi o Breno Binon, que fazia basicamente as mesmas coisas que o André Carrilho, só que pelo lado esquerdo do campo. Igor Coronado novamente fez uma partida muito boa, o primeiro tempo um pouquinho desligado, tanto que perde aquele gol, só que no segundo tempo ele conseguiu servir muito bem o Corinthians. Na minha opinião, o Ramon Dias ele errou em não ter substituído o Coronado ontem, porque eu acho que você tinha que preservar ele pro jogo do Brasileiro, mas eu ainda vou chegar nessa parte do mais vistoso que a gente vai ter no final de semana. E agora realmente no ataque. Cara, começando pelo Romero, é aquele jogador que tem estrela. É um jogador que não tem um primor técnico, mas ele tem mais vontade do que todo mundo. É um jogador que realmente é o espírito do Corinthians. O Corinthians ele tem esse histórico de ter ídolos que não são um primor técnico, mas são a primeira prateleira quando se tá falando de raça. E o Romero é a perfeita definição disso. E ainda tem uma estrela absurda para aparecer quando o Corinthians ele tá se afogando um pouquinho mais, né? Quando o Corinthians precisa de ajuda, você tem o Romero aparecendo e decidindo pro timão. E agora, um cara que merece o devido reconhecimento, Yuri Alberto. Assim, o Yuri Alberto, ele vem sendo tratado há anos como um meme. O Yuri Alberto, ele vem sendo escalado há anos incorretamente, na minha visão. Cara, o Yuri Alberto, ele não é o 9, tipo o Jô, tipo o Guerreiro, que ele vai ficar de costas pra zaga, vai dominar essa bola, vai fazer o pivô e depois vai aparecer pra fazer o gol. Não. O Yuri Alberto, ele é um segundo atacante que precisa dessa saída em velocidade, desse contra-ataque que o Ramon Dias ele entendeu que é o melhor pro Yuri Alberto e vem fazendo isso nos jogos, tanto que o Corinthians marcou 2 gols muito parecidos, né, contra o Atlético Goianiense ontem contra o Fortaleza, em contra-ataques que o Yuri Alberto ele puxou. É aquele jogador que ele é o segundo atacante, ele vai contribuir muito pro seu time nesse apoio. Ele não é um cara que ele vai botar a bola debaixo do braço e vai fazer o gol, porém é aquele jogador que ele vai apoiar maravilhosamente o esquema realmente de ataque do Corinthians. E pra melhorar ainda mais, cara, a chegada do Memphis Depay, ela é determinante pra essa melhora do Yuri Alberto. Porque agora o Yuri Alberto, ele tirou um peso das costas de ser o cara gigantesco. E como eu disse naquele vídeo, você tem outros jogadores chegando como Garro, Coronado, André Carrilho, que tiram ainda mais esse peso do Yuri Alberto. E agora ele tá mais leve. Agora ele não tem toda a pressão nas costas dele. E ele tá mostrando isso em campo. O Yuri Alberto ele vem melhorando juntamente com o Corinthians. É um jogador bom. Você não pode basear a sua análise no jogo do Yuri Alberto em memes que são feitos sobre ele, porque ele perde lances bizarros. O Yuri Alberto ele erra sim na hora da finalização, mas é porque ele não é esse atacante camisa 9 que faz o pivô e vai matar quando ele tiver uma só chance. Não, o Yuri Alberto ele precisa de mais chances. Por quê? Porque ele é um atacante que ele ajuda a construir. E o Ramon Dias ele vem aproveitando muito bem isso. E mais um ponto pro técnico argentino, porque ele finalmente colocou em prática algo que, para muitos torcedores corintianos, era óbvio, que o Roberto ele não era esse 9 realmente parrudão que vai fazer pivô. Ele é um 9 que ele vai ajudar a puxar contra-ataques e ajudar na construção. E assim, é outro jogador que também se entrega pra caramba, juntamente com o Romero, marca, corre. É, novamente, o que o torcedor corintiano ele gosta. E eu vejo o Yuri Alberto em evolução e tomara que ela continue. Porque esse moleque já apanhou muito e ele merece um final feliz com a camisa do Corinthians ou pelo menos um caminho mais feliz. E também tem que falar aqui do Memphis Depay, cara. É um jogador que ontem ele já mostrou um pouquinho mais de questão física, conseguiu correr um pouquinho mais. Novamente entra com o jogo decidido, então naturalmente o Corinthians ele não vai criar tantas chances pro Memphis ele realmente conseguir fazer gol. Só que ele participou do terceiro gol. E assim, mostrando toda a qualidade dele e mostrando que quando ele estiver bem fisicamente, ele vai sobrar no Brasil. E só pra fechar o tópico Corinthians e entrar no tópico Fortaleza, eu queria pontuar aqui, cara, algo que vem sendo muito comentado, principalmente internet afora. Tem gente que tá falando
que o Corinthians ele tá cavando a própria cova ao chegar em semifinais de Copa do Brasil e Sul-Americana enquanto está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu concordo em partes. O Corinthians ele ainda tem que focar no Campeonato Brasileiro. Não adianta de nada você conquistar as Copas e ser rebaixado. Porém, eu vejo um Corinthians que é muito parecido com aquele Fluminense do Fred, que estava na zona de rebaixamento, teve 99% de chance de rebaixamento, porém se apoiou na Copa Sul-Americana, o contexto do Fluminense na época, naquelas classificações, na raça, com o time realmente sendo de guerreiros, para conseguir se reerguer no Campeonato Brasileiro. E assim, eu vejo essa moral realmente sendo elevada por mata-matas, exatamente igual aqui no elenco do Corinthians. Você tem um time que ele vai avançando na raça nos mata-matas, conseguindo melhorar o futebol ainda mais, como foi nessa eliminatória aqui contra o Fortaleza, e vai ganhando gás, vai ganhando moral, vai fechando o elenco ainda mais entre si e com a torcida, vai trazendo todo mundo junto para realmente conseguir reagir no Brasileiro. Eu vejo essas classificações sendo excelentes. Porque vamos supor, se o Corinthians ele tá nessa situação dramática no Campeonato Brasileiro e é eliminado das Copas, seria uma pressão desgraçada. Mas ao invés disso, a torcida tá apoiando, a torcida tá chegando junto e tá lotando a Neoquímica Arena. Justamente porque o time ele tá avançando e também tá reagindo futebolisticamente. Então eu não acho que o Corinthians ele tá cavando a própria cova. Novamente, se o Corinthians ele continuar nessa evolução de futebol, com o time ele melhorando ainda mais, irá escapar do rebaixamento e irá beliscar alguma coisa. Na minha visão, cara, não tem cenário melhor pro Corinthians do que esse atual agora. Um momento bom finalmente chegou. E o Corinthians ele tem que se aproveitar dele pra se afastar da zona de rebaixamento e também vai que beliscar alguma Copa. Agora falando do Fortaleza, que eu também tenho bastante coisa pra falar do Fortaleza. Cara, a minha humilde visão sobre o Fortaleza é que pra esse ano, com esse elenco, bateu o teto técnico. Assim, o Fortaleza ele é aquele time que ele vem fazendo um excelente trabalho, já tem vídeo aqui no canal falando sobre o Fortaleza. Cara, é um excelente trabalho de administração e do técnico Vojvoda nem se fala. Porém, é um time que tem um investimento muito menor do que os seus concorrentes. O Corinthians, ele investiu 200 milhões nesse elenco. O Palmeiras tem um investimento infinitamente maior que o Fortaleza, Flamengo, Botafogo e por aí vai. Então, o Fortaleza, ele está atualmente na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e também chegou nessa quarta de final aqui de Sul-Americana. Eu acho que o Fortaleza, ele não conseguiu lidar bem novamente com a pressão. No jogo decisivo pelo Brasileirão contra o Botafogo, acabou tomando uma traulitada de 2-0, que poderia ter sido muito mais. E agora contra o Corinthians, novamente eu sinto que pesou. O Corinthians ele fez um melhor futebol e mereceu se classificar nessa eliminatória. Porém, muito disso também passa pelo desempenho abaixo do Fortaleza, que não desempenhou o seu melhor futebol na temporada agora contra o Corinthians. Não desmerecendo o Corinthians ele vem evoluindo futebolisticamente, como eu falei no bloco do Corinthians, e mereceu essa classificação. Porém o Fortaleza, ele me decepcionou bastante. Eu achava que essa eliminatória aqui, ela seria muito mais pegada e muito mais complicada para qualquer um dos times que quisesse se classificar. Só que aí terminou com 5-0 no agregado. E eu acho meio complicado realmente. O Fortaleza nesse segundo jogo, ele parecia ter largado um pouquinho, tanto que o Lucero nem começa jogando, mas eu não sei muito bem o que passa na cabeça do Vojvoda. Ele mesmo admitiu em entrevista coletiva, né, que o Corinthians mereceu classificar. Eu concordo com ele. Só que, cara, essa oscilação do Fortaleza, embora seja normal, eu acho que também já tá em outro patamar, vamos dizer assim. Porque o Fortaleza, cara, ele não é mais a zebra. O Fortaleza vem evoluindo cada ano mais. E eu acho que agora, pra esse ano, com esse elenco, chegou no teto técnico. E vai ter que ter um passo a mais. Vai ter que ter mais investimento no futebol, em jogadores, para o time ele conseguir dar esse salto. Eu acho que essa eliminação pro Fortaleza, ela não é tão ruim por um motivo. Um time, quando ele quer ser campeão, ele precisa ter casca. O Corinthians é um clube centenário que já tem muitas conquistas e conquistas relevantes. Tem Mundial de Clubes, tem Libertadores, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil. E o Corinthians ele tem essa casca. O Fortaleza está desenvolvendo ela agora. É um time que há 8 anos atrás estava na Série C afundado. E agora está há 5 anos na Série A, estabelecido e realmente evoluindo como instituição. E vem criando essa casca desde o ano passado, com a final perdida da própria Sul-Americana para a LDU. Então, o que eu acho que resta aqui pro Fortaleza é realmente você brigar para se classificar diretamente para a Libertadores e montar um elenco mais forte. Porque o Vojvoda, cara, ele já mostrou que é um excelente treinador. Só que eu acho que com esse grupo de jogadores, talvez já tenha chegado no limite técnico. A expectativa do Fortaleza para a temporada não era estar no top 3 do Brasileirão, porém está por um excelente trabalho. E agora, para dar esse passo a mais e conquistar um título relevante, como Sul-Americana, como Copa do Brasil, para realmente começar a assustar os outros, para falar, tá bom, eu cheguei, eu não sou mais aquele time simpático,
Aquele time que você vai só ficar, que bonitinho esse time aqui, o Fortaleza é o Brasil na Sul-Americana. Não, cara. O Fortaleza, ele tem que ser temido. E para ele ser temido, só quando ele conquistar títulos. E para ele conquistar títulos, vai ter que ter um investimento maior. Mas claro, eu não acho que o Fortaleza ele tenha que se endividar. O trabalho consciente tem que persistir. Só que naturalmente, esse passo à frente tem que ser dado. Então, mas é isso. Reiterando aqui, realmente, classificação, cara, mais que merecida do Corinthians, que jogou o melhor futebol dos 180 minutos. E o Fortaleza não é terra arrasada. Realmente tem de onde se tirar dessa eliminação, erros a se corrigir e um 2025 que pode render muitos bons frutos pro Fortaleza com o investimento certo realmente. E do lado do Corinthians é continuar brigando, porque você não pode pensar em 2025 sem o seu 2024 estar garantido. Você não pode pensar em disputar Libertadores via conquista de uma Copa do Brasil ou Sul-Americana, sendo que você vai ser rebaixado. Então tem que abrir o olho. O momento é muito bom, porém torcedor corintiano, a gente não pode relaxar, porque não tá tudo garantido. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.